Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a escola dominical deste domingo. A gente está estudando a história da igreja, né? E então vamos começar com uma oração antes de tudo. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estudarmos a história de como as pessoas pensaram e de como tudo se desenvolveu. Pai, sabemos que apesar dos apesares, das controvérsias, dos desafios, de tudo que aconteceu na história, o Senhor esteve à frente de tudo, o Senhor esteve cuidando, providenciando e guardando tudo, Pai. Então nós cremos que tudo isso aconteceu segundo o teu querer, a tua vontade, e que a gente possa estar tirando bastante proveito de tudo isso. Dá-nos um coração ensinável e ouvidos atentos para ouvir a tua palavra e também que possamos aprender bastante com a história de nosso passado espiritual também, e que tudo isso seja de bastante proveito, Pai. É que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza. Bom, então eu fiz uns testes aí, espero que esteja aparecendo a tela do meu computador aí, e também esteja aparecendo um pouquinho de mim aqui no canto direito, né? Então vamos começar a escola nessa aula. Então antes de tudo, antes de entrar na aula mesmo, acho que é bom a gente fazer uma breve revisão do que a gente já viu, né? Então, o próprio livro básico que a gente está usando, ele antes de entrar no capítulo 5, né, que é a aula 5 que a gente está agora, ele dá uma breve explicação do que ele vai falar ao longo desse grupo, né, da segunda parte. Então a gente já viu a primeira parte e agora a gente está na segunda parte. A segunda parte diz, né, a trama se complica, as tensões e transformações do século III, né? Então acho que antes de tudo, acho que é bom a gente recapitular as coisas, né? Então o que a gente já viu, né? A gente já viu os pais apostólicos, né? Que eles foram marcados por uma luta contra as heresias, mas também deixaram uma mensagem de moralidade em seus ensinamentos, né? E quem são os pais apostólicos? É engraçado isso, né? Porque a gente pensa em pais e a gente imagina em pessoas, né? De fato, algumas eram pessoas, mas outras também eram cartas anônimas, né? Por exemplo, temos o Clemente de Roma, né? O bispo de Roma, ele era uma pessoa de fato, escreveu uma carta aos Coríntios, né? Não é a 1 Coríntios que a gente conhece da Bíblia, né? Mas se chama 1 Clemente. Mas também temos umas cartas anônimas, como por exemplo o pastor de Hermas, né? E em tudo isso os pais apostólicos lutaram contra as heresias e trouxeram uma mensagem de moralidade. Na terceira aula a gente viu a aula dos apologistas, né? Apologia a gente costuma entender por um significado moderno, né? Atual, que as pessoas primeiro pensam quando falam apologista é defesa da fé. Então, os apologistas, eles fizeram uma tentativa, né? E bastante bem sucedida, né? Não há de se negar isso. Uma tentativa de explicar de forma inteligível e atraente, utilizando-se da filosofia grega, a cosmovisão e o estilo de vida cristão aos críticos, né? E ao fazer isso, eles estão, sim, defendendo a fé. Como exemplo, a gente viu 3 personagens, né? Justino Mártir, Atenágoras de Atenas e Teófilo de Antioquia. Bom, então eles explicaram de forma inteligível e atraente, utilizando-se da filosofia grega, a cosmovisão
e o estilo de vida cristãos aos críticos. Então eles tentavam demonstrar a sua compatibilidade do monoteísmo judaico com o platonismo, usando por muitas vezes o modo grego de falar e de pensar, né? Então eles tinham bastante relação com a filosofia grega, né? E eles também deixaram um legado ambíguo, né, aos seus posteriores, né? Qual foi o legado ambíguo? Apesar de explicarem e detalharem, eles também tornaram, de certa forma, eles dificultaram a explicação sobre a encarnação para os seus posteriores. E isso a gente viu na aula 3. Então, agora na aula 4, a gente também viu o Irineu, né? A gente viu também Irineu, ele trouxe grandes mudanças no pensamento cristão a respeito de Deus e da salvação, né? Então, a gente viu na aula 4, né, semana passada, de que ele teorizou, né, a salvação, ele trouxe o conceito de encarnação e de recapitulação, né? Então a salvação, a encarnação e a recapitulação são palavras-chave que a gente pode ver de Irineu. Então ele também desenvolveu o significado dessa mensagem da salvação em novos contextos, né? E ele também falou bastante da graça de Deus, né? Que tudo era somente pela graça de Deus. Desses três, né, pais apostólicos, apologistas e Irineu, a gente vê uma motivação bastante incomum, né, que era o combate às heresias, né. E quais eram as heresias predominantemente presentes nos séculos I e II? Eram o gnosticismo e o montanismo, né. Porém, agora a gente está vendo que a trama se complicou. Então, quais foram as tensões e transformações do século III, né? Então, já no século III, o gnosticismo e o montanismo estavam em decadência, né? Então, novos desafios surgiram. Quais foram eles? A gente vai explorar, né, na aula de hoje. Também houve o surgimento de dois polos intelectuais e culturais na África do Norte, né? Alexandria e Cartago, destacando-se no século III por gerar grandes defensores, intérpretes e organizadores do pensamento e da vida cristãos, né? Você deve estar se perguntando, né? Onde é Alexandria? Onde é Cartago, né? Então, temos nesse mapa aqui, a Alexandria ficava no Egito, né? Então, esse mapa mostra o Império Romano e tem duas setas marrom, né? Para a direita, né? A Alexandria ficava mais à direita e Cartago ficava mais à esquerda. Os dois estão localizados no norte da África. Então, aqui estamos nós, Alexandria e Cartago. Quais foram essas transformações do século III? Alexandria, em especial, né, nessas duas cidades, né? Então, Alexandria era o local de Clemente e de Orígenes, né? Na aula de hoje a gente vai ver sobre Clemente e Cartago, Tertuliano. Mas Alexandria ficou marcada por ser o local de Clemente e de Orígenes, né? Então, o pensamento deles era com ênfase para os significados espirituais ocultos nas escrituras hebraicas e nos escritos apostólicos. Eles sempre buscavam as coisas que estão, como se diz, implícitas, né, nas escrituras e nas cartas apostólicas, né? Então essa era uma grande característica deles. Eles buscavam também a especulação a respeito da natureza da alma, da vida, além da morte e do mundo espiritual, né? Então eles especulavam bastante, eles imaginavam as coisas que a gente não consegue ver e coisas que a gente não tem acesso físico. Então isso é especulação, né? Eles também ensinavam a tradição ascética da espiritualidade cristã, né?
Como assim? O repúdio aos confortos, os prazeres e os desejos da carne, né? Então eles eram bem chatos, né? Como se diz. Em Alexandria também foi um dos primeiros lugares em que surgiram as escolas catequéticas cristãs, né? Então elas tinham funções de ensinar a Bíblia, a teologia, principalmente 2 grupos de pessoas, né? Aos aspirantes a líderes cristãos e também aos próprios não convertidos, né? Em especial os gnósticos. Então essas escolas catequéticas tinham por objetivo muitas vezes tentar convencer e persuadir os gnósticos à fé cristã. Além disso, ele, de modo geral, né, na teologia de Clemente, de Orígenes, né, de Alexandria, eles buscavam por uma superioridade, uma influência e relevância do cristianismo frente às diversas e diferentes religiões e filosofias existentes, né? A gente sabe que tinha muita... o cristão era chamado de ateu, né, naquela época, de tantas religiões que tinham lá. E eles negavam tudo e falavam que só o cristianismo era verdadeiro. Então existia um boato que os cristãos eram considerados ateus lá. E por fim também, como característica, eles buscavam demonstrar a compatibilidade básica do melhor do pensamento grego com as crenças cristãs, certo? E é isso. Isso é uma visão geral de Alexandria. E já Cartago é local de Cipriano e Tertuliano. E a gente vai estudar na aula de hoje, como eu falei, Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. Lá em Cartago, o estoicismo, né, que é a filosofia grega que enfatiza a moralidade e a justiça, estava disseminada na mente das pessoas. Então, os cristãos estavam interessados em desenvolver um sistema sadio de vida. Um sistema sadio de vida eclesiástica que resistisse às tempestades vindouras do império e fornecesse uma base para a comunhão e vida moral cristãs. Além disso, então, nesse sentido, eles davam mais ênfase na vida prática e judicial da igreja do que nas especulações a respeito das realidades espirituais e invisíveis. Então a gente vê aqui as 2 grandes diferenças entre esses 2 polos teológicos, né, do século III. Então, antes de a gente de fato entrar na aula 5, alguns fatos gerais do século III a gente nos ajudam a entender melhor o que estava acontecendo, né? Então, a igreja vivia um aumento da perseguição, em especial pelos imperadores Décio e Diocleciano. No século III também houve o surgimento de diversas heresias e seitas cristãs, né? Por exemplo, os novacianos em Roma, surgiram em Roma, e os donatistas na África do Norte, né? No século III também tivemos as primeiras construções eclesiásticas para auxílio e incentivo à adoração cristã, né? Que são as basílicas, né? Então, até antes disso, de modo geral, os cristãos, as igrejas, né, se reuniam em casas, né? Mas a partir daí, então, começou-se a criar as basílicas, né, como um auxílio e um incentivo à adoração cristã, né? Então, tinha um motivo nobre por trás de tudo isso. Também tivemos a formação embrionária do cânon das escrituras cristãs. A Bíblia, o que é esse cânon das escrituras cristãs, né? É o que a gente conhece como hoje a gente chama de Bíblia, né? O Antigo e o Novo Testamento. Então, já naquela época, no século III, a gente já teve a formação embrionária, né? Não completa, assim, um protótipo de Bíblia começou a surgir, esse pensamento de uma necessidade de
de um compilado de escrituras que estão autorizadas como inspiradas por Deus, né, como a mensagem de Deus. Também a gente tem o início da organização institucional do cristianismo nos moldes da ordem imperial de Roma, né, com os bispos e arcebispos. Isso a gente vai ver mais pra frente com Cipriano, daqui a 2 aulas. Por fim, finalmente, né, depois dessa longa introdução, fatos que nos ajudam a entender bem tudo que a gente vai falar hoje, a gente chega finalmente na aula 5, né? Então, chama-se Pensadores Norte-Africanos Examinam a Filosofia. Então, como eu falei já antes, Alexandria e Cartago podem ser considerados de maneira geral como 2 polos teológicos, representados por Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. Clemente, primeiro, seguiu os passos de Justino Mártir de Roma, o grande apologista do século II, né? Como assim? No sentido de considerar o cristianismo uma verdadeira filosofia, compatível e complementar com a filosofia grega, né? Mas acho que é bom desde já deixar claro, né, que Clemente nunca tentou reduzir o cristianismo a uma filosofia grega, né? Ele nunca tentou reduzir o cristianismo a uma filosofia grega genérica revestida do evangelho para torná-lo mais agradável e aceitável. Não, né? Outra coisa também, né? Ele nunca tentou resolver todos os conflitos entre a filosofia e o cristianismo, né? Conciliando-os em uma síntese, não. E também Clemente insistia na doutrina da criação a partir do nada. A gente vai ver isso mais pra frente, daqui a pouco. Então ele rejeitava a ideia grega do universo eterno, né? Em suma, Clemente fez de tudo para encontrar e demonstrar todas as possíveis semelhanças entre a filosofia grega e os ensinos dos apóstolos, né? Muito bom. Tertuliano de Cartago, no entanto, adotou a atitude oposta em relação à filosofia pagã e sua relação com o pensamento cristão, né? Como assim? Ele não evitou inteiramente a influência da filosofia grega. Ele procurou apresentar um conjunto de doutrinas puramente bíblicas e apostólicas, né? Ele permitiu também, por um tempo, que ideias estoicas, como a gente já viu, que o estoicismo era bastante disseminado em Cartago, ele permitiu, por um tempo, que ideias estoicas como a natureza essencialmente material de toda existência, inclusive o espírito, permeasse o seu pensamento por um tempo. Muito bom. Então, essa é uma visão geral do Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. Então a gente vai estudar agora a vida de Clemente, né, e de Tertuliano depois, com mais detalhes agora. Então, Clemente de Alexandria, ele nasceu no século II e morreu no século III. Não vou me atentar a datas específicas, também porque ninguém tem certeza disso. Clemente, ele era o chefe da escola cristã de catequese de Alexandria, de lá fugindo em 202 por causa das perseguições, né? Então, de modo geral, seus escritos rejeitavam as considerações sobre a comunidade dos cristãos, enfatizando a espiritualidade e a vida intelectual dos crentes. Também, o Clemente era fortemente influenciado pela filosofia de Platão e pelo pai apostólico Justino Mártir, como eu já falei. Então, em seus ensinamentos, ele escreveu 5 livros que, em suma, visavam a instrução de homens que pretendiam se tornar líderes cristãos, ou ele lutava contra as heresias do gnosticismo. Nisso tudo, em suas obras, né, nessas 5 livros, Clemente sempre buscava apresentar o quadro mais positivo da filosofia grega, demonstrando sua consistência
com as verdades cristãs, né? Ele dizia que qualquer verdade na filosofia grega era derivada das verdades de Deus, herdadas da cultura e da religião hebraica. Clemente dizia também que a salvação deveria ser desenvolvida através da exortação a vencer as paixões desnaturais e ter uma vida puramente espiritual de obediência, de contemplação e de ação racional, né? E o pensamento, então, de Clemente tinha profunda relação com a filosofia grega, né? Ele dizia que o verdadeiro gnóstico seria o verdadeiro cristão, né? Então ele combatia o gnosticismo e dizia que eles estavam errando o ponto, claro, mas ele, conversando com eles, ele dizia que o verdadeiro gnóstico seria o cristão, né? Ou o verdadeiro cristão. Então Clemente buscava encontrar raios de verdade espalhados em sistemas filosóficos e submetê-los à autoridade suprema das escrituras hebraicas e da tradição apostólica, né? Então ele sempre buscou voltar-se às escrituras, embora ele estivesse bastante relacionado com a filosofia grega. E Clemente dizia que do mesmo modo que a lei de Moisés era o modo de Deus preparar os judeus, né, o povo hebreu, para a vinda de Cristo como o Messias, da mesma forma que a lei preparava os judeus para a vinda do Messias, a filosofia era o modo de Deus preparar os gregos para Cristo. Assim, então, Clemente enxergava a filosofia como uma aliada na luta contra as heresias, né? Embora ele diferisse no que se diz a criação do universo, né? Os gregos diziam que o universo era eterno. Clemente defendia a criação do nada, ex nihilo, do universo, do nada. E também Clemente rejeitava o panteão dos deuses gregos romanos, né? A própria platonismo rejeitava esse panteão. A gente viu na aula dos a gente viu na aula dos apologistas, né, que a filosofia, que o platonismo, né, era, como se diz, monoteísta, né, também. Acreditava em uma única divindade, né? Então, Clemente, apesar de, embora tivesse bastante relação com a filosofia grega, ele focalizava uma única realidade espiritual superior e procurava usar a lógica e empregar a dialética, né? O que é a dialética? O exame crucial das coisas, né? Então, Clemente usava da lógica e da dialética para testar as alegações da verdade e as crenças, né? Mas isso também eram ferramentas da filosofia grega, né? Então a gente vê aqui a grande, como se diz, relação, conexão, gosto que Clemente tinha pela filosofia grega. Então, sobre esse verdadeiro gnóstico, parece ser engraçado, né, essa palavra, ele dizia que o verdadeiro gnóstico, isto é, o verdadeiro cristão, ele era uma pessoa de sabedoria, né? Alguém que vivia da mente e repudiava a vida mais mundana, seria o crente, né? Então, ele dizia que o gnosticismo verdadeiro, ou seja, o verdadeiro cristianismo, quer dominar todos os tipos de sabedoria, ficar acima das paixões carnais e se tornar semelhante a Deus em virtude e em sabedoria. Então ele dizia, né, e acredito que com certeza ele tinha em mente o texto de Colossenses 3, né, que diz: revistam-se de Cristo, né? Então Clemente afirmava, né, que o cristão se reveste da imagem de Deus e se torna realmente boa, criada e dependente de Deus, né?
Então, o cristão se reveste da imagem de Deus e se torna uma criatura boa, criada e dependente de Deus, refletindo assim sua imagem e sendo aperfeiçoada por Deus. Ele também ensinava a buscar uma vida mais elevada da mente pela contemplação e pelo estudo da vida e ensinamentos do Mestre, né? Claro, Jesus Cristo, de quem o discípulo vai adiante e segue. E a gente vê aqui, então, a característica, né, do individualismo. Ele ensinava bastante o individualismo, a busca pessoal, e a busca também do espiritual, do intelectual e do racional. Então, esse era o ensino de Clemente acerca do cristianismo pessoal, né? Então, acerca de Jesus Cristo como Logos divino, né? O pensamento a respeito do Filho de Deus vai ser tema central nas próximas aulas, a gente vai ver. Então, Clemente acerca disso, né? Clemente insistia na humanidade e divindade de Cristo, na encarnação, e que Jesus Cristo, ele dizia que era o Logos divino. E a gente sabe que na filosofia grega também existia esse conceito de Logos, né? Um intermediador entre a divindade e a humanidade, né? Então, Clemente também, né, afirmava que Jesus Cristo era esse Logos divino. E não só que ele era o Logos divino, mas ele também dizia que Jesus Cristo era o Espírito cósmico da sabedoria e da verdade que emanou do Pai, né? Então aqui a gente percebe uma noção não muito esclarecida da Trindade, né? Eu nem sei se eles pensavam nessa palavra Trindade ainda, mas a gente percebe que Clemente tinha uma percepção não muito clara disso, né? Então, ele confundia o Espírito Santo, que a gente sabe hoje, com Jesus Cristo, né? Então, concluindo um pouco acerca de Clemente, visto tudo isso, a gente pode dizer que ele diferia assim, dos gnósticos, porque os gnósticos negavam toda a matéria. Eles diziam que a matéria era iníqua, era ruim. Mas Clemente diferia disso. Ele dizia que o corpo e a matéria tinham uma natureza inferior, abaixo da natureza superior da alma, né? Então ele dizia que a matéria era inferior à alma, que era superior, né? Mas ele não negava a matéria como ruim, né? Como os gnósticos faziam. Mas ele tinha essa relação de inferioridade e superioridade, né? Além disso, o Deus de Clemente era semelhante, de fato, ao Deus da filosofia grega. Qual que era o Deus da filosofia grega, né? Era uma unidade simples, sem partes nem paixões, que não pode ser descrita a não ser por comparação, e que só se relaciona com o mundo da natureza e da história por intermédio de um ser intermediário chamado Logos, né? Então esse era o Deus de Clemente, que se assemelhava bastante com o Deus da filosofia grega e menos com o Deus da cultura hebraica e das escrituras, né? Novamente aqui eu destaco que a relação forte, talvez um pouco negativa, que Clemente tinha com a filosofia, né? E esse fato de o Deus de Clemente ser semelhante ao Deus da filosofia levantava sérios pontos de dúvidas, né? Como, por exemplo, toda a narrativa bíblica que descrevesse Deus ou Jesus Cristo de modo impróprio ao ser divino, como a filosofia dizia, né? Quais qualidades impróprias da filosofia ao ser divino, né? A ira, né? Então a filosofia grega dizia que
Deus não fica irado. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento em especial, né, a gente vê que Deus se ira, né? Então, quanto a essas questões, né, da ira de Deus, por exemplo, Clemente interpretava simplesmente como uma alegoria ou uma linguagem antropomórfica, tentando diminuir a importância do fato narrado nas escrituras, né, quanto a essas características impróprias ao ser divino. Ele dizia que ou era uma alegoria, ou era uma linguagem antropomórfica, ou, quando era Jesus Cristo, ele relegava essa atitude ao lado humano do Filho de Deus, na sua encarnação de Jesus Cristo, né? Por exemplo, quando Jesus purifica o templo, a gente lembra, né, que ele pega chicote e começa a expulsar as pessoas, né? Ele diz, né, eu tenho zelo pela casa do meu pai, né? Então, Clemente achava que era o lado humano de Jesus fazendo isso, porque a parte divina de Jesus não poderia fazer isso, porque era impróprio ao ser divino, né? Então isso era um problema, né? Uma questão do pensamento de Clemente acerca da natureza de Jesus Cristo, né? Então ele entendia a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus como coisas separadas. E é isso. Essas são algumas considerações acerca de Clemente de Alexandria. Destaco novamente a sua grande relação, sua forte relação com a filosofia grega. Já Tertuliano, no entanto, a gente vai gastar mais tempo em Tertuliano, porque ele também trouxe bastante coisa relevante, né? Então, Tertuliano, ele também foi nascido no século II e morreu também no século III. E ele nunca foi ordenado ao sacerdócio, nem chegou a ser canonizado pela Igreja Católica, né? Eu já vou explicar por quê daqui a pouco, né? Em sua vida, então, ele lutou contra várias heresias a respeito de Deus e de Jesus Cristo. E também combateu a abordagem de Clemente à teologia cristã, no que se diz a relação com a filosofia grega e a teologia cristã. Já vai explicar isso daqui a pouco, melhor. No decorrer de sua vida, no entanto, por sua insatisfação com o declínio forte da igreja para a decadência moral e teológica, Tertuliano afiliou-se à igreja montanista da Nova Profecia em Cartago, embora fosse ortodoxo na maioria dos aspectos, né? Então ele era, como se diz, um peixe fora da água, né? Ele estava na igreja, mas não era da igreja, né? E ele só não estava na igreja católica porque ele não se sentia confortável lá, né? Em suas mais de 30 obras, ele moldou sua teologia que largamente influenciou o Ocidente, né? Embora não rejeitasse outras verdades como verdades de Deus, para ele, poucas dessas verdades eram úteis ao cristianismo, né? Exceto a revelação bíblica que Deus deu a Israel e aos apóstolos, inspirada e incomparável. Então disso a gente vê a sua inflexibilidade e intolerância com a possibilidade de existir algo útil para a vida e pensamentos fora da revelação divina. Ou seja, a gente vê aqui o seu forte apego e atenção exclusiva às Escrituras. Além disso, em seus tratados contra as heresias, em geral, ele visava desmascarar os erros de vários mestres cristãos, expondo de maneira nova muitas crenças cristãs fundamentais, investigando a fundo os verdadeiros significados e traçando as implicações. Tertuliano escreveu também contra os perseguidores do cristianismo, em favor da inocência dos cristãos, né? A gente viu dos apologistas também, eles fizeram isso.
Tertuliano explicou a vida, a adoração e crenças cristãs, fazendo um tratado sistemático sobre a fé cristã, a qual antecipava a ortodoxia posterior. Ele rejeitava, portanto, qualquer estudo de fontes não bíblicas e não apostólicas para complementar ou até mesmo interpretar as verdades da vida, em especial os conceitos filosóficos gregos, né? Ou seja, ele tinha um forte apego e atenção única e exclusiva às escrituras, né? Em tese, né? A gente vai ver isso por quê mais pra frente. E ele dizia que o cristão maduro, né, do mesmo modo do verdadeiro gnóstico de Clemente, ele chamava o verdadeiro gnóstico de o cristão maduro. Para Tertuliano, era alguém que não tinha interesse na especulação. Então aqui a gente vê mais uma vez o seu embate com Clemente, né? O cristão maduro não tinha interesse na especulação além das escrituras, dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, e também da regra de fé da igreja. Tertuliano ensinava, então, o moralismo, a obediência e o rigor no comportamento. Esse era o cristão maduro, segundo Tertuliano. E seu ensinamento sobre o batismo também era influenciado pelo pai apostólico, o pastor de Hermas, que dizia que os cristãos são perdoados apenas uma vez na vida depois do batismo, né? Então ele aconselhava e incentivava a pessoa a se batizar somente ao final da vida, como a gente viu na aula dos pais apostólicos, né? Agora, entrando um pouco mais na questão da Trindade, Tertuliano contribuiu bastante para a formação da doutrina da Trindade, se não para a formação ele contribuiu bastante para as ideias da doutrina da Trindade. Então, Tertuliano descreveu cuidadosamente e de maneira bastante exata a Trindade, né? Quase que um protótipo da Trindade, propriamente dita e desenvolvida plenamente séculos depois, né? Então ele meio que prenunciou a Trindade, a doutrina propriamente dita da Trindade, desenvolvida séculos depois. E tudo isso, seus pensamentos sobre a Trindade, foi uma reação de uma controvérsia com Praxeas, né? Quem era Praxeas? Era um mestre cristão que ensinava heresias a respeito da Trindade. Em sua obra, né, Contra Praxeas, Tertuliano combateu essas heresias, né? Então, Praxeas dizia que o Espírito Santo não é uma pessoa distinta dentro da deidade, mas simplesmente ele dizia que o Espírito Santo era um outro nome do Pai e do Filho também, ou outra manifestação dele. E além disso, Praxeas dizia que não somente o Filho de Deus foi crucificado e morto, mas o próprio Pai foi morto ao descer e nascer dentro da Virgem Maria. Ou seja, o Praxeas ensinava que o Pai sofreu e morreu em Jesus Cristo, né? Mas ele dizia que os dois eram a mesma pessoa. Então o próprio Pai morreu, né? E essa heresia, né, esse ensinamento foi chamado de patripassianismo, esse palavrão aí, patripassianismo. Não só essa heresia Praxeas ensinava para embasar a sua explicação nisso, Praxeas usava a ilustração do teatro grego e afirmava que existe só uma identidade pessoal em Deus e que essa identidade singular poderia ser manifestada como o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Do mesmo modo, que essa identidade singular poderia ser manifestada no Pai, no Filho e no Espírito, do mesmo modo como um ator pode desempenhar 3 papéis na mesma peça de teatro, né? Como
vestindo máscaras diferentes, né? E esse outro ensino é chamado de modalismo, né? E mais para frente foi chamada de saberianismo, né? Que é uma variação, um desenvolvimento da heresia modalista, né? Então, Tertuliano se opôs a esses ensinos, né? Ele dizia que, além de ser impróprio para o pai morrer, é absurdo, além de o testemunho apostólico afirmar claramente que somente o Filho morreu na cruz, né? Tertuliano propôs a unicidade de Deus, que não exclui nem impede qualquer tipo de multiplicidade. Do mesmo modo como organismos biológicos podem ser um e ao mesmo tempo consistir em partes interligadas e mútuas, né? Só pensar no ser humano, né? A gente é um aglomerado de várias células, né? Então é uma unidade em uma diversidade, em uma multiplicidade, né? Assim era também como Tertuliano explicava a Trindade. Então ele definiu a deidade como uma unidade em uma trindade. Como assim, né? 3, porém, não em condição, mas em grau. Não na substância, mas na forma. Não no poder, mas no aspecto e, não obstante, de uma só substância, uma só condição e um só poder. Essa era a unidade em uma trindade para Tertuliano. Ou seja, ele dizia que Deus era uma só substância e 3 pessoas consistindo em uma distinção sem divisão. Tudo isso é bastante difícil de se pensar e acho que com razão a gente tem que parar para pensar melhor sobre isso, assim como Tertuliano fez. Então, Tertuliano também dizia que o Verbo e o Espírito existiam em Deus Pai antes do mundo passar a existir e surgiram dele, sem de forma alguma ficarem perdidos ou separados da origem da sua existência em Deus Pai. Ou seja, Tertuliano dizia que o Verbo e o Espírito foram gerados antes do mundo, só que em nenhum momento esse gerado, que é meio doido pensar nisso, mas Deus está acima do tempo, né? Então ele foi gerado, mas sempre existiu, né? Então ele dizia que eles são inseparáveis, indivíduos e, no entanto, pessoas distintas do Pai, né? O Verbo e o Espírito, o Logos e o Espírito. E o Pai permanece monarca sobre tudo. Tertuliano dizia isso. Então talvez uma relação de subordinação do Verbo e do Espírito ao Pai. E considerações mais concisas, mais exatas sobre a Trindade a gente vai ver bem mais pra frente na aula sobre o Concílio de Nicéia, né? Então, Tertuliano dava exemplos para explicar a Trindade, né? A fruta, o rio e o raio do sol. Como assim? Ele dizia que o Espírito é o terceiro a partir de Deus e do Filho, assim como uma fruta da árvore é a terceira a partir da raiz. Assim como o afluente do rio é o terceiro a partir da nascente, e assim também como o vértice do raio do sol é terceiro a partir do sol. Em todos esses 3 casos, nada, porém, é diferente da forma original da qual derivam suas propriedades específicas, né? Tudo vem da mesma coisa, né? Então, Pai, Filho e Espírito, ele entendia como uma unidade, né? E Tertuliano também tratou da natureza de Jesus Cristo, da humanidade e da divindade de Cristo. Ele dizia que Jesus Cristo
era tanto substância divina como substância humana. Era uma só pessoa e não duas pessoas ou identidades, né? Isso, então, ele sugeria nessa frase, nessa definição, como se Jesus Cristo, se a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo fossem uma coisa só, né? Mas não tão bem assim, né? A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Por quê? Porque ele dizia que é impróprio para Deus sofrer, pois Deus é impassível, ele dizia. Deus é impassível, é incapaz de sofrer e de paixões, e de ter paixões, né? Portanto, dizia que somente a parte humana de Cristo sofreu e morreu na cruz, e que embora as suas duas naturezas agiam distintamente, elas eram unidas, né? Então, essa definição de não é só uma pessoa e não é uma pessoa e não duas pessoas ou identidades, né? Na verdade, Tertuliano entendia como se fossem duas coisas diferentes, né? E em tudo isso, Tertuliano sempre buscava pensar que a divindade de Cristo não experimentasse o que é impróprio para ser divino, né? Onde a gente já viu isso? Lá com Clemente de Alexandria, né? Em sua relação com a filosofia, né? E curiosamente, né? Tertuliano, a gente viu que ele rejeitava a filosofia, né? Não ele rejeitava, ele não tinha tanto apego assim, né? Então, o que era impróprio para o ser divino? A limitação, a imperfeição e o sofrimento, né? Então, quando Jesus dizia claramente não saber, por exemplo, quando o fim dos tempos viria, ele falava, é a humanidade de Jesus Cristo ali, né? E é isso. Então, concluindo a respeito de Tertuliano, ele teve uma atuação realmente um pouco irônica, né? Porque, por um lado, ele combatia Clemente e sua influência da filosofia grega. Por outro lado, seus conceitos básicos da natureza de Deus, como singela, imutável e impassível, são mais semelhantes e derivados da cultura e filosofia grega do que dos ensinos hebreus ou apostólicos a respeito de Deus, né? Então, uma pequena grande ironia aqui. Além disso, Tertuliano não considerava que o Deus de Israel tinha paixões, nem que podia sofrer, né? Isto implica, se isso é verdade, isso implica que se Deus não sofreu de maneira alguma em Jesus Cristo, a própria encarnação é uma ilusão, é uma charada. Ou seja, segundo a revelação divina nas Escrituras, o Deus de Israel tinha paixões e sentimentos, sim. E sem dúvida alguma sofreu, e muito, com a morte de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Sim. Essa foi as considerações a respeito de Tertuliano e seus ensinos. Então, concluindo a aula de hoje, nem Tertuliano nem Clemente deram muita atenção à salvação, de fato. Ambos acreditavam no livre-arbítrio e na capacidade humana de cooperar com a graça de Deus na salvação. Portanto, eles não tocaram muito nesse assunto, né? Quem tocou bastante, a gente viu na aula passada, foi o Irineu, né? Tanto Clemente quanto Tertuliano deram grande atenção às questões da relação apropriada entre a filosofia e a teologia. Por um lado, Clemente dava uma atenção demasiada a essa relação entre a filosofia e a teologia. E, por outro, Tertuliano já não, né? Mas achava que não, né? Bastante sim, né? Eles também deram bastante atenção às questões da natureza de Deus e de Jesus Cristo e seu relacionamento com o mundo. E, curiosamente, também, ambos enfatizaram que a maturidade cristã consiste não em uma vida na graça de Deus, em busca de agradá-lo com toda a vida,
mas caracterizada pela serenidade, racionalidade e moralidade. E quais foram seus legados? Clemente influenciou Orígenes de Alexandria e Tertuliano influenciou Cipriano de Cartago. Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Foi difícil, bastante informação, confesso. Poderia muito bem se dividir em 2 aulas, mas com a programação que temos, teve de ser assim. Então, resumindo, a gente viu Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. E os principais pensamentos dessas 2 escolas, né? E na próxima aula a gente vai ver o legado de Clemente, né? Orígenes de Alexandria. Então na próxima aula a gente vai ver como ele deixou um legado perturbador. Muito obrigado. Até mais.